Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus. A graça, a paz, o amor do nosso Deus seja sempre conosco, amém? Muito bom estar com os irmãos novamente, depois de um tempo com a família, depois de um tempo de descanso, um curto período, mas muito proveitoso. É uma bênção poder estar novamente com os irmãos, poder rever os nossos queridos e amados. Na sexta-feira, Deus me agraciou com mais um ano completo de vida e recebi muitas ligações, muitas mensagens nos grupos da igreja também. Eu quero agradecer de púlpito a todos os irmãos pelo carinho, pelo afeto demonstrado, pelo cuidado. É isso que nos sustenta como família pastoral, como corpo pastoral. É isso que nos mantém animados, firmes, saber que somos sustentados espiritualmente pelos irmãos em oração, no zelo demonstrado em momentos assim. Muito obrigado, quero agradecer de púlpito aos irmãos. Queridos, nós estamos estudando uma série sobre os mandamentos e hoje, nesse domingo, pela manhã, vamos dar continuidade. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Nós vamos começar por esse texto. Eu quero ler o texto, nós façamos uma reflexão sobre esse texto no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e depois faremos mais uma oração para meditarmos nesse texto e nessa palavra, no quinto mandamento. Marcos, capítulo 7, nós leremos do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, no caso, Jesus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Vamos ler juntos 10 a 13. Diz assim: pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Senhor, nessa manhã, diante do texto sagrado, diante da tua palavra, nós suplicamos a Ti, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa-nos nas nossas faltas, nos nossos erros, e que não haja, Senhor, nenhum empecilho, nenhum impedimento para o agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Abrimos a mente e o coração, nos rendemos aos Teus pés, como nós acabamos de cantar, e assim, ó Deus, queremos receber de Tua parte a instrução que vem por intermédio da Tua palavra. Tu és o nosso Deus, nós dependemos da orientação e instrução que vem do Senhor. O quinto mandamento, ó Pai,
nos ensina. Precisamos honrar pai, precisamos honrar mãe, e o Senhor, nessa palavra, no texto que acabamos de ler, nos dá um exemplo de como podemos colocar a nossa vontade, os nossos costumes e a nossa tradição acima do mandamento do Senhor. É muito mais amplo. Assim, ó Pai, ilumina a Tua palavra, meu Deus, que ela salte aos nossos olhos e assim sejamos instruídos por ela, para que possamos Te servir melhor, para que sejamos mais fiéis ao Senhor, honrando ao Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos assim, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ouçamos, queridos, uma mensagem cantada nesse momento. Embora direcionada às mães, senhores pais se apropriem igualmente. Mais uma vez, uma lágrima lhe diz que eu não quis te ouvir, sem razão te feria, eu sei que errei. Não fui adulto pra entender que o melhor pra mim eu encontro em você, mas não será sempre assim. Haverá um dia em que o coração de um filho poderá entender a essência desse amor, suave como a flor, neste ensejo, nesse afã, honrar o amor de mãe. Mais uma vez, uma lágrima me diz que eu não quis te ouvir, sem razão te feria, eu sei que errei. Não fui adulto pra entender que o melhor pra mim eu encontro em você, mas não será sempre assim. Haverá um dia em que o coração de um filho poderá entender a essência desse amor, suave como a flor, neste ensejo, nesse afã, honrar o amor de mãe. Mas não será sempre assim. Haverá um dia em que o coração de um filho poderá entender a essência desse amor, suave como a flor, neste ensejo, nesse afã, honrar o amor de mãe, honrar o amor de mãe. Irmãos, quantos aqui são mães? Faça sinal com uma de suas mãos, por favor. Isso, lindas mães. Pais, novamente, desculpa, fui atrapalhado ali. Obrigado, queridos. E eu também, quase chegando à segunda. Larissa está no 7º mês já. Logo vem a Laís. Mas alguns não levantaram as mãos. Então eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui são filhos? Você só não levantou a mão, você quer mesmo ser indiferente. Não, estou a fim de participar. Todos nós, queridos, somos
filhos. Todos nós somos filhos. Portanto, essa mensagem é para todos nós. É um texto e um mandamento que se refere a todos nós. Agora, não apenas por isso, mas a palavra de Deus, ela nos instrui para que aquilo que é de Deus seja propagado a todos. Então, nós devemos compreender todo o texto bíblico ou buscar o entendimento de todo o texto bíblico para que aquilo que nós aprendemos do texto sagrado sirva para que nós também possamos instruir a outros. Então, mesmo que fosse um tema que não falasse diretamente sobre nós, diretamente sobre uma questão pessoal da minha vida, ainda assim valeria a pena nos debruçar sobre esse tema, sobre esse texto, para que nós pudéssemos também propagar essa verdade, instruir a outros em tempo oportuno que o Senhor mesmo nos concedesse. O mandamento de Deus, ele é mais abrangente do que uma leitura rápida e superficial do quinto mandamento pode sugerir. Nós estamos falando sobre Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Vamos todos juntos, vamos fazer como uma classe de escola dominical. E nós vamos passeando por vários textos, e eu peço que você vá folheando a sua Bíblia conforme eu for falando esses textos, para que a gente vá colhendo as informações desses textos. Êxodo capítulo 20, verso de número 12. O quinto mandamento assim nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em uma leitura rápida e superficial, pode parecer que a ordenança, bem como a promessa desse texto, desse mandamento, é simples, mas não. A verdade é muito mais ampla desse texto, pois o texto é bem abrangente. Estamos, então, estudando os 10 mandamentos. Eles se dividem em 2 grandes blocos e o próprio Senhor Jesus reafirma essa divisão em 2 grandes blocos. Do primeiro ao 4º mandamento, aquilo que diz respeito ao nosso dever para com Deus. Do 5º ao 10º mandamento, o nosso dever para com os outros, para com os homens, para com os nossos semelhantes. Mais uma vez, vamos folhear as nossas Bíblias, vamos em Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Olha como o evangelista Mateus retratou a mensagem de Jesus quando questionado sobre os mandamentos e sobre a lei de Deus. Versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aqui há o resumo do 1º ao 4º mandamento. Versículo 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele aponta então o nosso dever para com Deus e o nosso dever para com os nossos semelhantes como grande resumo dessa lei de Deus e de toda a profecia. Assim, nós cumprimos o mandamento de Deus, observando essas 2 grandes instruções que o Senhor Jesus resumiu nesse texto. Agora, cada mandamento traz em si verdades específicas que devem orientar a nossa vida. Em Marcos, capítulo 7, que foi o texto inicial que eu li, dos versos 10 a 13, nós temos uma palavra de Jesus que denuncia o não cumprimento do mandamento específico, o 5º mandamento. E Jesus traz uma luz ao significado maior que o 5º mandamento tem. E ele cita uma tradição judaica praticada e muito comum no seu tempo, que era a prática do Corban. Corban significava dádiva a Deus. Corban, portanto, pode ser traduzido aí no seu texto como dádiva a Deus, que é o termo utilizado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Haviam 2 aspectos do Corban que estão sendo tratados e contrapostos por Jesus. Primeiro aspecto: o sujeito
dedicava suas propriedades, suas posses, como dádiva a Deus. E como dádiva a Deus, como algo consagrado a Deus, dedicado somente a Deus, ele não poderia utilizar aquilo para terceiros, embora pudesse utilizá-lo em seu próprio benefício. Por exemplo, ele consagra sua propriedade a Deus, é uma dádiva a Deus. Então ele não pode vender essa propriedade cedendo ou ceder essa propriedade a outros, mas ele poderia continuar vivendo aquela propriedade até o final de sua vida e usufruindo dos benefícios que aquela propriedade, no caso se fosse uma terra, uma área rural, pudesse lhe fornecer. Um segundo aspecto era alguém que dedicava a sua vida, não a propriedade, não as posses, mas a sua própria vida como corbã, como dádiva a Deus. Então ele se consagrava, uma consagração pessoal a Deus como oferta de vida. E o entendimento da tradição nesse tempo era, ele não pode então utilizar a sua vida para nenhum outro cuidado, a não ser o cuidado de Deus. Vamos entender o contexto de Marcos capítulo 7. Jesus foi questionado porque os seus discípulos não seguiam a tradição dos anciãos e não estavam lavando as mãos, fazendo a cerimônia religiosa antes de comer. Sabemos que é uma questão de higiene séria aqui envolvida. Mas o ponto específico em que eles estão criticando Jesus não é por uma questão de higiene, embora a tradição possa, inclusive, ter nascido por uma necessidade da higiene do povo, mas Jesus está sendo questionado pela tradição pura e simples, assim. Os anciãos nos ensinaram pela tradição que temos que lavar a mão, seus discípulos não o fazem, e com isso desrespeitam toda a tradição religiosa que a nós foi ensinada. Jesus então vira para eles e, com uma palavra muito dura, diz: hipócritas, por fora vocês cumprem a tradição, mas essa mesma tradição de vocês faz com que vocês não cumpram o mandamento de Deus. E então ele dá um exemplo, que é o 5º mandamento. E que se aplica aos 2 casos do corbã. Os vossos pais, é como se Jesus dissesse para eles assim, os vossos pais estão ficando velhos e vocês estão se eximindo da responsabilidade de cuidar dos vossos pais. Number 1. Em primeiro lugar, porque vocês estão dizendo que as propriedades que vocês estão utilizando são de Deus e se negam a utilizar os recursos dessa propriedade para sustentar os pais de vocês. Quer dizer, vocês estão dizendo, não, pai, mãe, não vou poder te ajudar, porque eu consagrei tudo a Deus. E o bonito está usando a propriedade, está usando os recursos da propriedade para si mesmo e se negando a auxiliar pai e mãe. Porque, afinal de contas, ele dedicou a Deus. E, tendo dedicado a Deus, ele só pode usar para si mesmo. Olha como, por vezes, a tradição pode nos levar ou induzir a justificar o pecado ou não cumprir o mandamento de Deus, que é pecado. Mas, em segundo lugar, number 2, nós temos uma segunda ocasião. Jesus poderia estar dizendo para eles também, os vossos pais, pai e mãe, estão ficando velhos, estão necessitando da sua ajuda, do seu auxílio, do seu cuidado, e vocês estão dizendo, papai, mamãe, não vou poder ajudar vocês, porque eu consagrei a minha vida a Deus. Portanto, todo o meu esforço e todo o meu trabalho é em servir a Deus. Então não posso ajudar vocês, não posso auxiliar vocês, não posso gastar tempo cuidando de vocês. Portanto, exercer nesses 2 casos corbã servia como uma justificativa religiosa para que eles não cumprissem o 5º mandamento, o mandamento de Deus. Jesus chamou isso de hipocrisia. Os fariseus ressaltavam as suas tradições humanas, tradições dos seus anciãos, dos chefes, dos líderes religiosos, em algo que claramente feria a lei de Deus. Jesus, então, alerta o seu povo, alerta os fariseus, alerta toda aquela sociedade, toda aquela comunidade, e essa palavra chega até nós, filhos de Deus, alcançados pela graça que nos salva, que nos transforma, que diz que nós não vivemos mais
sobre o jugo da lei, porque Cristo cumpriu a lei por nós, mas ao mesmo tempo usamos a lei como referencial de santidade, exemplo e modelo daquilo que Deus quer para as nossas vidas, e nos esforçamos para cumpri-la, para agradar a Deus, porque já fomos conquistados por Ele. Jesus, então, a nós, todos nós nessa manhã, nos conclama e diz: cumpramos toda a ordenança e toda a lei de Deus, porque Ele nos ama, porque Ele nos resgatou, porque o Evangelho nos alcançou e nos constrange a cumprirmos a sua vontade. E não usemos de tradições, de achismos, de impressões mil, para não cumprirmos aquilo que Deus nos ordena. Não usemos de justificativas, por vezes até plausíveis, para não cumprirmos o mandamento de Deus sobre as nossas vidas. Na introdução eu disse que esse mandamento, o quinto mandamento, era mais abrangente, ele era maior do que simplesmente honra pai e mãe, o que em si já é uma grande responsabilidade, mas que ele alcançava outras dimensões, eu disse isso logo no início. Mas nós não podemos, e isso é um problema do nosso tempo, irmãos, isso é um perigo da nossa sociedade, esse é um perigo do nosso tempo, do tempo que vivemos, do relativismo de todas as coisas, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Nós não podemos expandir a aplicação pela nossa cabeça, fechar os olhos e dizer: o que eu acho que esse texto diz e como eu posso aplicá-lo? Não pode ser assim, porque senão surgirão várias ideias na minha cabeça, e provavelmente algumas delas não concordarão com o que a Bíblia diz. A Bíblia se explica e ela mesma se aplica. Portanto, a Bíblia é o nosso referencial quando temos alguma dúvida, inclusive sobre algum texto sagrado. É claro que alguns textos têm uma interpretação um pouco difícil, então nós recorremos a outros textos e esses outros textos nos auxiliam para fazermos análise bíblica, e temos também ferramentas confiáveis da teologia bíblica. Então não é a teologia da minha mente, da minha filosofia, dos meus achismos ou da minha impressão a respeito do mundo. Não, é a teologia bíblica, é a Bíblia que se explica a mim de forma sistematizada através de inúmeras ferramentas. Inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota alguns símbolos de fé que servem como referencial para isso, com uma boa sistematização bíblica. Não é Bíblia, mas é uma boa sistematização bíblica. Então, você, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, tem à sua disposição uma boa ferramenta de interpretação bíblica. Pastor, estou em dúvida em um texto. Bom, nós podemos recorrer à sistematização bíblica, à organização dessa teologia bíblica, através dos nossos símbolos de fé, que são a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Breve de Westminster. Assim, nós temos também ferramentas que nos ajudam a entender o sentido maior do texto e como nós podemos aplicar na nossa vida aquilo que Deus mesmo quer para nós, para que nós cumpramos a sua vontade. Assim, eu trouxe uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 124, que tenta esclarecer o quinto mandamento, e as perguntas subsequentes, que também tratam desse assunto, mas a 124 diz assim: o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. E, obviamente, se a referência é bíblica, então o texto nos traz algumas referências bíblicas para que nós possamos, de fato, aplicar essa verdade. Então, eu quero pedir a ajuda dos irmãos como se nós fôssemos uma grande classe de escola dominical. Então, eu vou pedir para os irmãos que estão à minha esquerda que abram o texto de Gênesis, capítulo 45, verso de número 8. Gênesis 45, verso 8. E os irmãos que estão à minha direita, que abram em 2 Reis, capítulo 2, o verso 12. E aí depois vocês vão ler um outro texto também. E como nós temos um auditório bem ampliado, eu vou pedir aos irmãos que estão lá do lado de fora, achou que não ia sobrar nada para vocês, né, irmãos?
Vocês estão aí do lado de fora, por favor, nos ajudem em 1 Timóteo, no capítulo 5. Então vamos também para o Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Ok? Então, o meu lado esquerdo aqui, Gênesis 45, verso 8. O meu lado direito, 2 Reis, capítulo 2, verso 12. E o pessoal que está lá do lado de fora, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Primeiro texto, queridos. Leiam, por favor. 1, 2, 3, valendo. Ou seja, o texto sagrado, nas palavras de José, que foi para o Egito e foi constituído por Deus, governador, estando inclusive em posição de autoridade sobre Faraó, é dito como pai de Faraó. Então, alguém que exercia autoridade como um grande líder. Vamos lá, 2 Reis, o pessoal à minha direita, capítulo 2, verso 12. Leiam, irmãos, 1, 2, 3, valendo. Isso. Na passagem de autoridade, Elias está sendo tomado pelo Senhor e então fica... É isso, queridos? Elias e Eliseu. Isso. Elias está sendo tomado pelo Senhor e então fica Eliseu. E nessa passagem de autoridade, Elias é apresentado no texto como pai de Eliseu. Não é pai biológico, mas é pai em autoridade. Nós poderíamos até chamar um pai na fé. Os irmãos que já abriram em 2 Reis capítulo 2, abram também em 2 Reis capítulo 5. Está bem próximo aí. Antes nós íamos para 1 Timóteo. 2 Reis capítulo 5, leiam o verso 13, por favor, uma referência de Naamã aos seus oficiais. 2 Reis capítulo 5, verso 13. Leiam, por favor, valendo. Ou seja, a palavra para Naamã, através dos oficiais, é para que ele se lave. Naamã, por causa da impureza do rio, diz, eu não vou fazer isso. E então os oficiais dizem a ele, pai. Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, tudo bem, mas é simples, então vá e se lave. Aqui novamente uma referência, não é por geração, mas é por exercício de autoridade, e a referência ainda é de pai. E assim a teologia bíblica vai abrindo o leque e nos instruindo que não somente pai e mãe biológicos, por nascimento, mas todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade constituída por Deus sobre as nossas vidas. E claro, todos aqueles que Deus mesmo levanta como alguém que nos instruirá no caminho da verdade. E assim eu queria solicitar aos irmãos que estão lá do lado de fora, e nós vamos ouvir com atenção, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Olha que texto interessante, e como o mandamento, o 5º mandamento, de fato, se aplica a todos nós que vivemos em comunidade. Vamos lá, os irmãos estão lá do lado de fora, 1, 2, 3, valendo. Veja como idosos e idosas, é claro que há também o caso de jovens aí, mas não é o foco da mensagem aqui. Veja como idosos e idosas também devem ser respeitados e tratados como ao pai e como à mãe, inclusive na hora de alguma instrução, alguma exortação, alguma correção, como quem trata o seu pai
e como quem trata a sua mãe. E é óbvio, queridos, aqui haveria um problema para a nossa geração, porque tem gente que trata pai e mãe de cada forma que é melhor. Aprende primeiro a tratar seu pai e sua mãe, depois vai aprender a tratar idosos e idosas. Na verdade, a palavra de Deus dá uma grande instrução a todos nós. Se o sentido maior de toda a segunda parte dos mandamentos, que vai do 5º ao 10º mandamento, é sobre a nossa relação uns com os outros. É Deus que nos chamou para servi-lo e cumprir os seus mandamentos, primeiro honrando a Ele, cumprindo a sua vontade, não tendo outros deuses, adorando-o por toda a nossa vida, com sinceridade e fidelidade. Esse mesmo Deus que nos instrui agora, honre aos vossos pais e trate com dignidade idosos, idosas, respeite aqueles que foram constituídos por Deus como autoridade sobre as vossas vidas, seja autoridade na igreja, seja autoridade na instrução do dia a dia, seja, inclusive, no Estado e no governo, como nos orienta, assim, a confissão, não a confissão, o catecismo. Nós, segundo os textos bíblicos que aqui foram apresentados, devemos ampliar, assim, a nossa visão sobre o 5º mandamento e pensar, poxa, meu pai e minha mãe não estão mais aqui. Deus não me deu oportunidade de viver mais tempo com eles. Então esse mandamento não tem mais a ver comigo. Não, nosso pensamento deveria ser, como a teologia bíblica me ensina a aplicar esse mandamento sobre aqueles que Deus constituiu sobre pai, mãe, sobre a minha vida. Sobre aqueles que foram constituídos por Deus como autoridade sobre a minha vida, sobre os quais ou aos quais eu devo deferência, cuidado, respeito, honra, a minha oração, o meu zelo, a minha obediência. A palavra do Senhor, portanto, queridos, vai nos direcionando para que nós cumpramos a vontade de Deus em todo o tempo, sem nos eximir em nada. Como faremos? O 5º mandamento nos traz obrigações, deveres, e não somente a nós, que somos filhos, porque todos nós o somos, seja daqueles que nos geraram, ou como a teologia bíblica nos ensina, daqueles que Deus constituiu sobre a autoridade sobre as nossas vidas, mas também aqueles que exercem a autoridade como pai, como mãe, biológicos, ou aqueles que foram constituídos por Deus a essa posição de autoridade. Parece que o mais evidente e claro para todos nós a nós que somos filhos, precisamos honrar, precisamos prestar obediência e respeito. Não é apenas uma questão de idade, mas é uma questão de ordenança e também de chamado divino. Aqueles que foram chamados por Deus estão sobre nós. Esses também devem ser respeitados pelo chamado e pela vocação que têm. Mas também cabe a nós, que em algum momento da nossa vida, vocacionados por Deus, exercemos autoridade. Seja sobre aqueles que evangelizamos e discipulamos, seja sobre os filhos que Deus nos deu, biológicos ou os filhos da fé. Precisamos sobre eles mostrar amor. Precisamos, no exercício da autoridade sobre eles, mostrar a ternura de um Deus que salva o pecador e que corrige, visando o bem e não a punição como um fim em si mesma. Como aqueles que, cumprindo o 5º mandamento, são pais e mães, são levantados por Deus no exercício do governo e da autoridade, precisamos ensinar limites, precisamos ensinar o reto proceder, precisamos, de fato, exercer a autoridade que Deus cobrará de nós, porque foi Ele quem nos deu. Queridos, antes mesmo dos 10 mandamentos, ao instituir a Páscoa e na saída do povo do Egito, Deus disse, olha, eu vou passar pelo Egito, e na passagem, a palavra hebraica aqui é Pessá, que nós traduzimos como Páscoa, e na passagem pelo Egito, eu vou matar todos os primogênitos. O Senhor então instrui o seu povo, peguem um cordeiro, imolem o cordeiro, façam a mesa com a família,
Se o cordeiro for grande para essa família, reúna-se com outra família. E então vocês partilharão do cordeiro, já com as malas prontas, já com tudo pronto. E vocês colocarão o sangue do cordeiro nos umbrais. Quando eu passar pelo Egito, as casas onde nos umbrais estiver o sangue do cordeiro, os primogênitos não morrerão. Assim eu livrarei vocês, e então vocês sairão do Egito para a terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi aos vossos pais. Foi instituída a Páscoa. Claro, com toda a simbologia que no Novo Testamento nos apontaria para Jesus. É este momento que nós vamos relembrar hoje, tomando a ceia, juntos nessa mesa, o sacrifício, de uma vez por todas, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso pecado, e que nos chama para junto do Pai. Nós vamos participar desse momento hoje. Mas em determinado momento da instrução que Deus dá ao seu povo, em um momento em que a instrução está vindo por parte de Moisés, da parte de Deus, mas por intermédio de Moisés ao povo, pode surgir algum questionamento. Capítulo de número 12 de Êxodo. E então os vossos filhos perguntarão: Pai, o que é isso? Que cerimônia é essa? Que sacrifício é esse? O que é isso que nós estamos fazendo? Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27. Vamos abrir, queridos? Estamos falando do texto e a palavra de Deus está nas nossas mãos. Vamos aproveitar. Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27. Olha que bela palavra. Capítulo 12, Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Versículo 27, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou, Pessá, por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Até hoje, na cerimônia judaica da Páscoa, eles fazem a cerimônia, e na cerimônia, os filhos mais novos perguntam ao pai que está sentado à cabeceira da mesa: Pai, e todo ano eles fazem a mesma coisa, mesmo que não tenha mais a dúvida, mas por instrução: Pai, que rito é esse que nós estamos participando? E o pai repete. Agora, isso é muito instrutivo a todos nós, queridos. Cabe a todos nós, para o cumprimento do 5º mandamento, cabe a todos nós instruirmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque essa é a ordenança do Senhor ainda antes do 5º mandamento ser instituído, no capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 12, Jesus já tinha dado essa instrução: Pais, ensinem os vossos filhos. Pais, instruam os vossos filhos. É muito bom que os nossos filhos estudem nas melhores escolas, estudem nas melhores universidades, tenham as melhores oportunidades por causa do incentivo, do investimento que fizemos neles. Mas tudo isso terá sido em vão se os nossos filhos não forem instruídos no caminho da verdade. Se nós não lermos a Bíblia com os nossos filhos, se nós não orarmos com eles, se nós não trouxermos os nossos pequenos para a igreja. Queridos, eles podem conquistar o mundo inteiro por sua intelectualidade, por seu esforço e trabalho, pelo seu empenho. Podem conquistar todos os tesouros dessa terra, mas terão perdido a melhor parte se nós não cumprirmos o mandamento do Senhor de sermos bênção de Deus na vida dos nossos filhos. Porque o contrário é verdadeiro, queridos. Aos nossos filhos pode faltar tudo, mas se eles tiverem o Senhor, eles terão conquistado a melhor parte, a melhor porção. Precisamos orar com eles e por eles. Precisamos compartilhar essa palavra de Deus com eles. Precisamos sentar à mesa e dizer: isso que temos diante de nós é dádiva do Senhor. Foi o Senhor quem nos deu, através do trabalho que Ele deu para o papai. Isso que temos aproveitado, curtido na nossa vida, é bênção de Deus. Esse carro com o qual nós nos locomovemos, essa casa onde nós moramos, o período de férias que temos tirado, tudo isso é bênção do Senhor, porque é o Senhor quem tem aberto as janelas dos céus e tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Nós precisamos demonstrar que dependemos de Deus
para que também os nossos filhos aprendam a depender de Deus. Queridos, esse texto, para encerrar, traz junto de si uma promessa. A promessa é de longa vida e prosperidade. Mas como em todos os mandamentos, nem todos vêm acompanhados de uma promessa, mas como em todos os mandamentos, o seu dever, o dever que é prescrito, tem como pecado a desobediência desse dever. Mas também, naqueles mandamentos que vêm seguidos de uma promessa, onde há uma promessa anexa, a ameaça contrária está incluída. Portanto, se a promessa é de longa vida e de prosperidade, também a condenação do não cumprimento do mandamento divino está ali posto. O Senhor há de fulminar com sua grande ira os que não cumprem a sua vontade e a sua promessa. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que cumpriu toda a promessa de Deus, e assim Deus não nos punirá pela falta do não cumprimento desse pecado. Pastor, então glória a Deus. Se fosse na juventude eu diria, né? Tô de boa. Glória a Deus. Não serei punido, então tá massa, porque se assim o é, eu vou tentar observar. O dia que não der, não deu, eu posso seguir a vida tranquila. Não. O que a salvação, o que a eleição em Cristo Jesus nos constrange a fazer é, sabendo que o preço foi pago na cruz do Calvário, que Cristo se sacrificou cumprindo toda a lei para que eu fosse salvo e que o peso do pacto das obras não recaísse mais sobre mim, isso deve me constranger e a orientação então deve ser: eu cumprirei toda a lei de Deus. Eu quero ser beneficiado pela promessa de Deus. Eu não quero desonrar a Jesus pela maldição que já recaiu sobre ele, não cumprindo a promessa de Deus, ou não vivendo a promessa de Deus em não cumprir o seu mandamento. Há uma promessa, há uma ameaça. A ameaça recaiu sobre Jesus pelo não cumprimento de todos nós, mas cabe a nós hoje cumprirmos todo o mandamento de Deus, sabedores de que Cristo pagou o preço por nós, e nós o honramos o seu sacrifício, com amor, gratidão, com júbilo, nós exaltamos o nome excelso de Jesus, quando nós cumprimos o mandamento de Deus e reafirmamos: Senhor, meu Deus, Jesus, Cordeiro de Deus, Espírito Santo que em mim habita, ó Trindade Santa e Eterna, obrigado por toda a ação de salvação, obrigado por toda a obra conclusa em minha vida, obrigado, eu não sou mais escravo do pecado, eu posso cumprir a lei de Deus, eu posso viver debaixo da tua bênção, porque assim o Senhor já o fez por mim, levando todo o pecado na cruz do Calvário. Sejamos impelidos então, queridos, a viver conforme os mandamentos de Deus, cumprir a sua vontade, para sermos também beneficiados por suas promessas. Em Cristo Jesus, longa vida e prosperidade na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Façamos mais uma oração, queridos. Obrigado, Senhor. Tu és Deus tremendo e todo-poderoso. É o Senhor quem nos instrui dia após dia. Pai, ajuda-nos a cumprir assim a tua vontade. E quando formos faltosos em algo, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos alerte, seja aquele sinal que nos leva à contrição, ao arrependimento, para que a gente possa viver dia após dia, conforme a Tua vontade. Guia-nos assim, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.